Dia, tudo bom? Lidiane, Magali, vou tentar começar na hora certa, por deixar gravado, né? E hoje é domingo, Bom então, dia, tudo bom? tudo bem? Eu até esqueci de colocar lá nos grupos hoje de manhã de novo, para lembrar, né? Que domingo, né? Às vezes o pessoal esquece de colocar lá no despertador que hoje tem aula. Mas a maioria das pessoas de domingo de manhã tem evento na igreja, né? Mas eu precisava dar essa aula agora de manhã, então eu vou deixar gravado. Oi, Magali, tudo bom? Vocês estão conseguindo ver já o slide? Sim, Vocês conseguem ver o slide junto comigo, na mesma tela? sim. Pronto, tá certo então, porque eu vou estar sinalizando também, e aí é bom que vocês acompanhem. Pronto. Então, gente, vamos fazer uma oração antes de começar, né? Pedir sabedoria para Papai do Céu. Oremos. Obrigada, Jesus, por mais um dia de vida. Obrigada porque tuas misericórdias se renovaram. Nos abençoe e abra nossas mentes, nos capacita, nos ajude a usar os nossos dons para evangelizar e para salvar almas. Em nome de Jesus, amém. Gente, então, geralmente nos cursos de Libras, né, a gente dá ali as aulas verbos, tipos de verbos, e depois vai ver esses verbos já nas frases, né, na prática. Mas tem alguns verbos que eu gosto de chamar um pouquinho a atenção, como verbos classificadores, eu gosto de dar essa aula separada. E também, hoje, eu quis separar para vocês verbos substantivos, ou na gramática portuguesa chama de substantivos derivados dos verbos. E os verbos negativos, tá? Então, eu separei a aula nesses dois tópicos. A gente vai ver prática, algumas frases que eu selecionei que vão clarear um pouquinho a mente de vocês de quando é que vão surgir esses verbos e como usá-los no dia a dia e principalmente no contexto cristão, que é o foco da nossa aula, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando e vai ter momento que vocês vão participar também, se possível abrir a câmera, tá bom? Então já se prepara aí, já tira a camisola, o roupão, e daqui a pouco eu quero ver o rosto de vocês, porque a aula online já é distante, né? E ainda só fico vendo aqui uns bonequinhos com a cabeça branca. Aí fica mais difícil, né? Para quem não me conhece, eu não sei se Lidiane me conhece, deixa eu ver quem é o outro aqui. Esse que tem o nome do iPhone, nós não tem o nome. Eu sou Thaís, eu falo aqui do sul da Bahia, de Itabuna, pertinho de Ilhéus, e eu sou líder do MAS aqui na igreja, que é o Ministério Adventista dos Surdos. Peraí que tá oscilando aqui, né? Essa logomarca que vocês estão vendo aqui atrás, né? Esse desenho é o MAP, que na nossa igreja chama de Ministério Adventista das Possibilidades, que é um ministério que abrange vários ministérios, e um deles é o dos surdos. Tem cadeirantes, tem para cegos, baixa visão, né? Neurodivergentes, tem para enlutados, órfãos, viúvas. Então, é um ministério bem bacana, que é assim o coração da igreja, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Bom dia, Sueli. Então, como eu falei, deixa eu ver se eu consigo, vou colocar aqui na minha frente esse notebook, porque eu não fico virando para o lado. Pronto. Como eu disse, né, no português, a gente vê lá substantivos derivados de verbos. E aqui na Libras, geralmente ele é conhecido como os verbos substantivos. São verbos que têm o mesmo sinal que o substantivo. Então, às vezes, a gente precisa ter muita atenção, principalmente quando a gente vai fazer a voz, né? Fazer a tradução direta, que a gente chama, que é da Libras para o português. A gente tem que ter essa atenção para saber se aquele sinal que o surdo utilizou é um substantivo ou é um verbo. Então, tem algumas dicas que vão ajudar a gente a definir quando é que vai ser verbo e quando vai ser substantivo. Aí eu coloquei aí, né? Alguns substantivos têm origem dos verbos, já falei, e a gente tem que ficar atento aqui. Geralmente, para diferenciar, a gente vai usar movimento, expressões faciais e corporais, o uso de mais um verbo, né? O verbo auxiliar, e o contexto. Então, essas características vão nos ajudar
a diferenciar se esse sinal utilizado ele veio como forma de substantivo ou ele está em forma de verbo. Então, o movimento, e não tem uma regra, por exemplo, eu não posso afirmar, sempre que movimentar é verbo, se não movimenta é substantivo. Não tem uma regra específica. O que a gramática diz é que vai ter uma diferença. As expressões são utilizadas, são muito importantes. Você sabe que as expressões, a expressão facial e corporal é um dos parâmetros da Libras, né? E alguns autores dizem que é uma das mais importantes, porque muitas vezes, mesmo você fazendo todos os outros parâmetros corretamente, né? A configuração de mão está certa, o ponto de articulação está certo, a orientação da mão está certa, mas a expressão não está certa ou não tem expressão, e aí você fica, nossa, será que é esse sinal? Você fica na dúvida, né? Porque a expressão vai definir. Então, é muito importante. Bom dia, Sol. E os substantivos com plural, eles não são verbos. Aí tem um exemplo, por exemplo, como a gente vai saber se eu estou falando alimentos. Ó, tem um plural aí, né? Ou comer. Então, a gente sabe que o sinal de comer é esse, e é o mesmo para alimento, quando a gente faz alimentos. Então, ó, se eu uso o plural, faço esse sinal aqui com o plural, então, com certeza, não é um verbo. Eu não estou falando de comer, estou falando de alimentos, comidas também, né? Então, é um substantivo, e não é o verbo comer. Hoje, eu já comi. Então, hoje de manhã, eu comi. Então, eu percebo aqui o verbo, aqui esse sinal vai ser verbo, tá? Se eu faço comidas, alimentos. E também os verbos apresentam noções de tempo. Então, vocês viram o que eu fiz, né? Hoje, de manhã, e fiz o sinal. Então, é um verbo, né? Então, os verbos apresentam noções de tempo, modo e aspecto. Então, eu comi muito. Então, é verbo. Eu estou comendo muito, me alimento muito, eu como muito. Então, ele vai ser verbo, está indicando um modo. Tá dando para entender aí? A gente vai ter os exemplos e também vamos ter as práticas, tá? Então, em vias de não tem uma regra específica para definir se a diferença entre o verbo e o substantivo, se todo verbo vai ter movimento ou todo substantivo vai ter movimento, não tem. Mas a gente vai, agora nos exemplos, a gente vai entender como é que o movimento e as expressões vão nos ajudar a diferenciar quando o sinal vai ser substantivo e quando o sinal vai ser um advérbio. Bom dia para quem está entrando, tá? Então, a gente começou aqui com. Uai, pulei. A gente começou com os verbos substantivos. Deixa eu voltar aqui para o exemplo. Então, a gente tem aí alguns exemplos, tá? Coloquei abraçar e abraço, que é o mesmo sinal, mas quando é que a gente vai saber se é o verbo ou se é o substantivo? Sentar e cadeira, vocês sabem que é o mesmo sinal, né? Desculpa, aqui, abraçar, né? Sentar e cadeira é o mesmo sinal. Deixa eu botar mais perto. Perfumar e perfume, sinal de perfume, vocês sabem, o dedo vai fazer esse movimento, né? Então, perfumar, ó, perfume. Se o fundo estiver atrapalhando vocês visualizarem, vocês me falam, tá? Telefone e telefonar. É a mesma, é o mesmo sinal. Mas quando é que eu sei que é telefone ou telefonar? A gente vai ter uma frase aqui para diferenciar. Barco. Então, eu tenho barco, o objeto, né, o substantivo. E também posso usar barco para dizer que eu estou andando de barco, eu estou navegando. Então, a gente vai ter também um sinal para ver qual é a frase, para dentro da frase, a gente conseguir identificar, tá? Lembrando que isso é muito importante. Tá, vocês pensam, mas isso é bobagem, eu consigo entender. Mas quando você faz tradução direta, que é da Libras para o português, tem que estar com isso muito antenado, muito memorizado, tá? É realmente claro isso na sua mente para que na hora que você for fazer a tradução para o português, você traga a frase, né, a sintaxe da forma correta, utilizando se verbo ou se substantivo, tá? Porque se você trouxer isso de forma errada, vai ter prejuízos na frase, tá? Livro, né? Sinal de livro. Alguns fazem só dessa forma, outros já fazem esse, eu uso mais esse aqui com a configuração em L. E também o sinal de folhear. Como é que eu vou saber se eu tenho que falar livro ou folheando um livro? Porta e abrir porta também tem o mesmo sinal, né? Quem sabe que porta, abrir porta.
também é o mesmo sinal. Então, vamos lá para as frases. Quem está vendo esse assunto pela primeira vez, é bom estar repetindo junto comigo os sinais, né? Vão vendo, vão repetindo, porque a prática, né, ajuda a memorização. Quer falar alguma coisa? Alguém aí, iPhone ligou o áudio que está seu nome. Oi? Quando ela vai entrar com o som da TV, não, naquele outro. Seu áudio está ligado. Deixa eu ver se eu consigo. Não tenho nome. E eu não quero sair daqui onde eu estou. Bom, vamos lá. O abraço é muito importante. Então, eu já escrevi como substantivo, né? Eu estou usando um artigo, então, com certeza, é um substantivo, porque o artigo veio antes. Então, como é que eu faço abraço e o surdo vai entender que eu não estou falando abraçar, né? Então, ó, abraço, ó, um movimento só. Abraço, muito importante. Agora, hoje eu abracei muitas pessoas. Então, abracei já é o verbo conjugado, né? Então, hoje eu abracei muitas pessoas. Então, a gente começa pelo tempo, né? Pelo advérbio de tempo, hoje. Então, ó, tanto eu posso colocar as pessoas aqui antes, ou eu não preciso nem colocar as pessoas, eu posso incorporar já no verbo, tá? Então, eu vou fazer das duas formas. Hoje, aí eu coloco, ó, as pessoas aqui, então, ó, ou eu já faço só o verbo. Hoje, hoje eu dei muitos abraços, hoje eu abracei muitas pessoas. Então, dessas formas também está correto. Então, percebam que quando eu fiz o substantivo ou abraço, eu fiz um movimento só. Quando eu fiz o verbo, eu fiz vários movimentos, ó. Várias pessoas. Percebo que eu usei também o meu corpo para definir que foram várias. Então, eu fiz um aqui, um outro abraço, tá? Um, dois, três. Por favor, sente-se. Então, sentar aí tá como verbo, né? Tá no imperativo, né? Sente-se, por favor, sente-se. Então, olha só como é que vai vir o verbo sentar. Por favor, por favor. E perceba minha expressão, porque é uma ordem, né? Eu tô usando um imperativo. Então, ó, viram que eu trouxe o verbo daqui de cima, né? Ó, e fiz um movimento contínuo e único. Então, ó, por favor, em sala de aula, os professores usam muito isso, né? Sente-se, sente-se. Agora, como que vai ser cadeira? Esta cadeira está quebrada, cuidado. Então, eu Ô, Thaís, aponto, sim, depois você repete para mim, por favor, que quando você estava fazendo o gesto, eu estava tentando fazer aqui, aí saiu a sua imagem. tá, mas é da qual frase? Sente-se, por favor, Sente. sente-se. Pronto, vou repetir, sim. Então, Certo. eu vou fazer o por favor, e como é uma ordem, percebam que eu vou usar a minha expressão, ó. Um movimento único e contínuo. Sente-se. Deu para ver? Deu sim, obrigada. Tá. Agora, para substantivo. Esta cadeira está quebrada. Então, esta, eu aponto aqui para próxima a mim, né? Porque esta está próximo a uma pessoa, né? Então, esta cadeira, ó. Esta cadeira quebrada. Cuidado. De novo, esta cadeira, olha como o sinal já é mais curto, o movimento mais curto. Alguns surdos eles fazem movimento, cadeira, assim. Alguns, não são todos, eu só uso um movimento. A diferença é o movimento mais contínuo, mais longo e o outro mais curto. Então, ó, sente-se, cadeira. Esta cadeira está quebrada. Cuidado.
ok? Meu telefone sumiu. Então, a gente vai usar aí o sinal de telefone celular, né? Meu telefone sumiu. Meu telefone sumiu. Agora, para falar em verbo, né? Telefonar, ligar. Me ligue amanhã. Então, ó, amanhã, Amanhã. amanhã, me liga. Amanhã, me liga. Ou, se você estiver falando com um surdo, né, a ligação já vai ser diferente, tá? Mas, em geral, o sinal de ligar é esse aqui, né? Quando são dois surdos conversando, você não vai fazer essa ligação, porque essa ligação aqui, ela é própria para pessoas que ouvem, né? Ó, você está colocando o celular onde? No ouvido, né? Mas você pode fazer. Amanhã, ó, me liga. O que é isso? Hã? Chamada de vídeo. Isso, chamada de vídeo, que é o que os surdos mais usam, né? Chamada de vídeo. Também, se estiver usando algum aplicativo, pode ser o webcam, né? Que ele vai ligar, enfim. Tem a ver com câmera, ó. Câmera aberta, tá vendo? Aqui e a minha, ok? Eu vou. Deixa eu ver, gente, só porque tá me incomodando. Não, mas eu acho que. Quando vocês forem falar, pode ligar o áudio, mas quando não forem falar, desliga, porque às vezes tem ruído, né? O meu barco é pequeno. Então, ó, eu lembrei logo daquela música. Meu barco é pequeno. Como que você faz? Não precisa fazer barco e fazer pequeno, tá, gente? A gente faz pequeno aqui, ó, na mão, ó. Meu barco, ó, barco, tem essa configuração, né, de mão, ó. Barco, meu barco é pequeno, ó. Eu trago para o corpo e diminuo minhas mãos. Ah, Thaís, mas tá errado eu fazer barco pequeno? Não, não está errado. Mas tem o mais correto, né? Seria o mais formal, né? E eu acho até que fica melhor, porque o surdo é muito visual. Então, quando você faz pequeno, é pequeno quanto? Assim, parece até que é um barquinho de brinquedo, né? Agora, quando você faz o sinal de barco, ele já imagina um barco e você diminui aqui na configuração, na expressão, fica mais claro, tá? Então, meu barco é pequeno, pequenininho, ó. Então, você viu que eu quase não fiz o movimento de navegar? Ó, meu barco é pequeno. Então, você vê que aqui o movimento é curto. Agora, Jesus e os discípulos iam de barco. Então, Jesus, já sabe o sinal de Jesus, quem não sabe, dá uma olhadinha aqui, ó, no meio da mão, né, com o dedo médio, Jesus. E aqui eu coloco, ó, o grupo, né, os discípulos estavam onde? Iam de barco. Coloca eles dentro do barco e eles estão o quê? Indo. Ó, percebam que aqui a diferença é o movimento contínuo. Então, eu parto daqui e vou navegando. Então, Jesus e os discípulos iam de barco, Jesus e os discípulos navegavam de barco. Então, olha só, o movimento. Aqui é o verbo, navegando, indo de barco. Aqui é o sinal de barco. Olha a diferença, é bem clara, né? Ó, movimento curto, não é contínuo, ó, não é contínuo, é curto. Tá ficando claro, gente? Se tiver dúvida, pode falar. Eu tenho mania de ficar falando, 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 mas eu quero que vocês participem, tirem dúvidas, podem citar outros exemplos, podem trazer outros sinais para a gente montar aqui as frases, tá bom? Oi, Raimunda, bom dia. Bom, o outro exemplo é meu livro favorito é a Bíblia. Então, a gente geralmente, né? Eu já vi pessoas fazendo livro e Bíblia com o mesmo sinal. Pronto, só diz que está claro, que bom. Então, ó, como eu falei, né? Livro você pode fazer abrindo ou esse daqui, livro. Eu uso esse com letra mesmo. Eu gosto de usar. Eu gosto aqui na minha região, os surdos usam muitos sinais que têm letra sem problema. Então, eu já me acostumei. Livro, aí eu uso revista, ó, com a letra R. Revista, livro e assim vai. Mas como é que eu diferencio, Thaís? A criança está folheando o livro.
ou o livro? Como é que eu faço? Então, o meu livro favorito é a Bíblia. Então, o meu livro, que eu quero usar esse, né? O meu livro, ó, favorito ou que eu mais gosto, ó. Porque aqui eu não vou nem usar esse, que esse aqui é favorito, mas no sentido de afinidade, né? Que eu gosto mais, que eu tenho mais afinidade, mas eu vou usar esse que eu amo muito, eu adoro, eu amo, tá? Favorito, principal, enfim, posso colocar prioridade. Não tem problema nenhum desses, tá? Você vai ter o mesmo sentido. Então, o meu livro, ó, que eu mais amo, o meu favorito é a Bíblia. Bíblia. Então, aqui vocês viram que livro veio como substantivo, né? Não veio como o verbo folheando o livro. Agora, como seria folheando o livro, ó? Posso apontar, ó, aquela criança adora, ó. Você viu que o movimento é contínuo? Ela está folheando o livro, ó. Você pode, ó, arrastar mais, ó. Oi, Ô, Sueli, Thaís, tá gravando, né? Tomara, eu não gosto muito de gravada, porque às vezes a minha janela fica pequena, né? Mas vamos ver, eu ampliei aqui, mas não sei se vai ficar grande para vocês depois. ô, Principalmente quem Thaís, vem no celular, né? Que vem um quadradinho pequeno, mas está sendo gravada, viu? certo. Ô, Thaís, esse não foi configuração de F, não, né? Livro. Fez rapidinho assim, eu não consegui identificar. A Seu gesto no dedo. configuração em Sim, L, livro. A em L, certo. O L. F foi o quê? O E, não fiz F. Não? Não, que eu falei de favorito, né? Ah, foi. De afinidade, mas não tem configuração em F, não. Ah, pronto. Essa configuração aqui apontando. Isso aqui é usado muito, por exemplo, aquela criança só fica com a mãe, ó, o tempo todo, tem muita afinidade. Ah, eu gosto mais do meu pai, ó, nós dois, ó. Eu Por que falei que esse em aqui? F, mas Hã? desculpa, foi em R. Ah, Carol. em R, É, revista. sim, Revista. Ô, certo. Alguém Carol. mais? Ah, Simone. Ei, e no caso, esse de afinidade pode ser também como íntimo, né? isso, intimidade, é. Intimidade, afinidade, isso mesmo. Quando eu comecei, quando o surdo trouxe para mim, eu tinha dificuldade de lembrar esse sinal. Aí eu associei com, como é que chama? Meu xodó, cheirinho. Aí, né? Porque ele fala o xodó, É aquele que. É verdade. porque meu padrasto tinha essa mania de falar assim: vou dar um cheirinho. Uhum. Eu associei com isso, né? Então, mas é isso. Intimidade. A Geralmente você tem preocupação, intimidade. Ah, preocupação também é ver como é que faz o movimento, porque pode significar listo, dependendo de como você faça. sim. Aham. Mas então, a gente tem os parâmetros por isso, né? A gente tem as expressões. Então, ó, afinidade, ó. Afinidade tem um contexto. Lixo, ó. Lixo. A configuração é igual, né? O ponto de articulação também, mas o movimento é muito diferente as expressões, ó. Tá? Então, vamos lá. A outra, nessa última frase aí, a gente tem já os dois, né? O substantivo e o verbo abrir a porta, que é a frase Jesus está à porta. Abra a porta e deixe ele entrar. Parece complicado, né? Jesus está à porta, abra a porta e deixe ele entrar. Como que vocês fariam? Alguém tem uma ideia? Abrir porta, vocês sabem já, né? Falei nesse instante. Abrir porta e porta. Porta e abrir porta tem o mesmo sinal. Alguém quer abrir câmera para fazer aí? Pode errar, que a hora de errar é agora, gente. A gente só não pode errar na hora de estar traduzindo. É, no coração. Sim, Kelly, com certeza. Porque Jesus bate a porta do nosso coração, né? Mas a gente vai fazer da forma literal. Não vamos usar o coração, vamos usar a porta mesmo, tá? Por que que eu estou falando isso? Quando a gente faz tradução literária, a gente tem que fazer o máximo a tradução literal mesmo, principalmente da Bíblia. A gente tem que levar o surdo, aproximar o surdo a gente fala de
Tradução domesticadora, que seria esse, né? Jesus está à porta do coração batendo, né? É domesticadora, quando a gente traz a tradução para mais perto do dia a dia, né? Da vida do surdo. Muito bom usar essa. E a tradução estrangeirizadora é quando a gente leva o surdo para do jeitinho que está na Bíblia escrito, do jeito que o autor trouxe. Jesus está à porta, né? Porque remete ao tempo que Jesus esteve aqui na Terra, né? Que ele ia de casa em casa, de cidade em cidade, né? Pregando. Então não tem problema. Mas como eu quero dar o exemplo do substantivo verbo, a gente vai usar o jeito literal, da porta mesmo, tá? Jesus está batendo na porta da nossa casa, tá? Mas na igreja, tudo bem, não tem problema. Você pode falar, né? Faz a tradução como está lá no texto e depois domestica, fala para o surdo o que isso significa, né? Como seria hoje Jesus batendo na porta? Jesus não está mais aqui, né, no nosso meio, né, físico, né? Então, como seria hoje? Jesus está batendo na nossa porta da nossa casa, no nosso apartamento? Não, né? Como é que ele está batendo? Aí você traz o coração, né? Que ele fala ao nosso coração, ou aqui no ouvido, não, né? Que seria, fala aqui no coração, que ele insiste, né? Que ele está ali o tempo todo. Então, a gente faz essa comparação, traz o literal, como traz o texto, e depois domestica, né? Faz como seria hoje, adapta para o surdo, para a cultura do surdo, tá bom? Então, vamos usar aqui a porta mesmo. Então, a gente vai fazer o sinal de porta, né? E aí, a gente, ó, já fez Jesus, né? Tá o quê, ó? Batendo. Abre a porta, ó. Veja que movimento, ó. Porta. Agora, olha só, abrindo a porta. Chega, a minha mão saiu do contexto. E aí, ó, ele vai entrar. Viram que o movimento para abrir porta e porta é diferente. Então, porta, abriu a porta, né? Então, a escola, por exemplo, a igreja está de portas abertas, ó. Podem vir, né? Ou podem vir, ó, multidão entrando, ou aqui entrando. Então, ó, a igreja está de portas abertas, ó. Podem vir, podem frequentar. Ficou claro? Sim. Desculpa. Bom, tem mais algum exemplo? Vocês lembram de algum sinal que tanto pode ser substantivo como verbo, gente? Quem já tem aí um pouquinho de mais de Libras, lembra de algum outro que eu não citei aqui? Porque tem vários, né? Eu trouxe os mais comuns, mas tem outros. Se alguém lembrar e quiser comentar aqui agora, a gente fica aberto, tá? Não? Então tá, vamos prosseguir então. Vamos então agora para os verbos negativos. Vocês já conhecem os verbos negativos? Talvez não tenham parado para pensar que sejam verbos negativos, mas eu acredito que vocês já tenham visto algum surdo fazendo ou já fazem. Aí são os exemplos mais comuns. O que são verbos negativos? Os verbos negativos são aqueles verbos, são sinais que o verbo está incorporado com o negativo. Isso quer dizer que eu não preciso interpretar música. Eu tenho uma aulinha lá no YouTube, depois eu vou mandar para vocês, eu tô me cobra, que tem um link de um passo a passo de como traduzir música. Nem todo mundo tem afinidade com música. As pessoas que mais têm dificuldade com música são as pessoas que mais têm dificuldade de se desprender do texto escrito. O que isso quer dizer? Que ela não admite não traduzir aquela frase que está no português. Ela quer que apareça aquelas palavras ali na sinalização. Então, ela tem mais dificuldade, não é? E, às vezes, quando você está vendo alguém sinalizando, né? Interpretando mesmo a música como ela deve ser feita, aí você fala, ô, gente, mas fulano não fez esse sinal dessa palavra. Ele não falou abriu, ele não falou porta, porque você está presa, né? Então, música é texto literário, música é poesia, e música não é da cultura surda da mesma forma que é para nós. Mas a gente fala isso depois. Mas, assim, resumindo, música é diferente para o surdo. Então, como é que ele vai sentir a música? A gente sente a música pela harmonia, pelo som, pela batida, pelos instrumentos, não é verdade? Tudo isso. Mas o surdo não, ele não tem acesso a isso.
é, oralmente, né, pelo áudio, né? Ele não tem acesso a essas informações de harmonia. A harmonia dele vai vir por nossas expressões faciais e corporais. Então, música, você esquece a letra. Música, você esquece a letra e você traz a informação, você traz a poesia, você traz a graciosidade, você traz a performance, a dança. Então, música, você não precisa ficar presa ao texto. Tem gente que acha mais fácil, tem gente que acha mais difícil. Mas, enfim, os verbos negativos são aqueles sinais que já ele, por ele próprio, já está negando. Você não precisa usar dois sinais. Por exemplo, o sinal de dois sinais. Eu não vou. O verbo ir, não ou eu não vou. Então, eu estou usando dois sinais, né? A expressão não manual, que é essa aqui, não. Só que os verbos negativos, no próprio sinal, eu já faço a negação. Tá? Então, um exemplo, não consigo. Ó, não consigo. Tem esse, você pode usar também esse, né? Não consigo. Mas esse aqui, ó, não consigo. Ó, a expressão. Cuidado com esse sinal, né? Que ele pode também significar dúvida, ó, dúvida. Ou até com o dedo também, ó, dúvida. Não gosto. Lembra de não gosto? O verbo gostar, não gosto, ó, não gosto. Não preciso, não preciso. Algumas pessoas acham que não preciso não é verbo negativo. Mas só que os estudos acabaram acompanhando. Ó, olha só, como seria não preciso. O verbo precisar, não, ó, não preciso. Só que esses sinais, os dois, eles viraram um sinal, um sinal rítmico. O que seria isso? Ficou como se fosse um só. Vocês usam assim? Não preciso, não preciso. Então, ó, eu começo com o verbo precisar e termino no não. Então, ó, não precisa, não precisa. Então, ficou como se fosse um sinal só. Conseguiram fazer? A configuração de mão é essa, que é do verbo precisar. Preciso. Não preciso. Eu faço só uma vez, ó. Subo e já nego. Eu não preciso ficar assim, ó. Então, ó, uma vez só. Não preciso. E eu vou usar o rosto, tá, gente? Ó. Não quero. Tem o quero, né? E não quero, ó. Você vai emborcar o prato, ó. Quer? Não quer. Pode ser com a mão só também, tá? Não quero. Não tenho, né? A gente tem o tem aqui, ó. Quem não lembra, o verbo ter. O verbo ter, você vai bater o seu polegar aqui no meio do peito, né? No meio do tórax. Tenho, não tenho, não tenho. Então, se eu tenho um verbo negativo, isso quer dizer que está errado eu fazer. Você tem? Tenho, não. Porque já tem o verbo negativo, ó. Não tenho, não tenho, não tenho. Tá? E cuidado também, porque, ó, não tenho aqui sem a expressão negativa, ó, outro, outro, de novo, novamente, repete. Então, não tem essas variações, ó, não tenho. Eu acho que fica bem claro, né, quando é o verbo negativo, porque você vai usar a expressão não manual, ó. Não posso. Então, a gente tem posso, né, de poder, né, posso. Tem esse posso também, só que esse posso é de capacidade, né? Eu sou capaz, eu posso, tá? Capacidade, ó. Esse posso aqui é do verbo, né? Poder mesmo, né? Poder, o verbo poder. Posso. Então, ó, tem gente que faz não posso? Tem gente que faz. Mas nos cursos a gente sempre tem que apresentar a forma formal, né? É igual em português, né? Na sala de aula a gente aprende o quê? A norma culta, né?
E no dia a dia a gente tem liberdade de fazer as variações, de usar da forma que a gente queira, né? Dependendo do ambiente que você esteja. Na Libras também, né? Então, não posso. Mas, ó, a gente tem o verbo não posso, o verbo negativo, ó. Não posso, ó. Dois dedos, batendo aqui, ó. Eu dou duas batidinhas, ó, e faço a expressão da manual na cabeça. Não posso, não posso. Diferente de ocupado, tá, gente? Ó, ocupado. Ocupado e não posso, eu acho ele bem próximo, quase que a mesma coisa. Por quê? Você pergunta, amanhã ou hoje à tarde, vamos para o shopping? O shopping aqui é assim, né? Mas vamos fazer o shopping em geral, né? Vamos para o shopping? Ai, tô ocupada hoje, não posso. Viu como é bem parecido? Porque se ele está ocupado, ele não vai poder ir, não é verdade? Ocupado. Não tem movimento, ó, só a expressão. Estou ocupado. Não posso. Então, são bem parecidos, estão bem próximos para serem usados. Mas a diferença é só essa e eles são similares por conta disso. Se você está, se você está ocupado, você não vai poder ir, né? Então, não posso. E ocupado. E o último, eu botei. Não, tem mais um. Deixa eu até acrescentar aqui. Lá, será que eu vou conseguir? Eu achei que eu tinha colocado. Que é o não sei. Não sei se eu vou conseguir editar aqui, mas é o não sei. Não conheço, ó. O verbo conhecer, ó. Conhecer. Conhecer. Não conheço. Não conheço. Eu vou tirar, ó. Tiro do queixo, ó. Não conheço. Lá no verbo substantivo, a gente pode também ver essa diferença, tá, gente? Porque, ó, conhecer e conhecimento tem duas formas de fazer, ó. Conhecimento. Conhecem esse sinal de conhecimento? Conhecimento. E tem esse aqui também, ó. Conhecimento. Que é a letra C aqui, ó. Conhecimento. Conhecer é o verbo. Conhecimento é o substantivo. Os sinais são diferentes. Diferente dos modelos que eu mostrei para vocês, né? Que é o mesmo sinal para tanto para o substantivo quanto para o verbo. Não conheço e deixa eu acrescentar aqui, sabe, eu consigo acrescentar? E não sei, ó. Não sei, não sei, não sei. Você tira da cabeça e balança, não sei. Porque, ó, sei, sei, eu sei, não sei. Muito bom. Ó, deixa eu colocar aqui. Vamos exercitar esses. Vocês lembram de mais algum verbo negativo, gente? Não acho que eu botei só esses, porque eu não tenho esquecido algum, tá? A prof pode errar, pode esquecer. Se alguém lembrar de um, ou na sua região tem um outro também que vocês usam como verbo negativo. Bom, vamos lá. Temos essas frases, tá bom? Não podemos comer animais impuros. Eu não sei se cada um se tem outras pessoas de outras religiões, né? Mas eu estou citando aqui Levíticos, né? Que falam de animais puros e impuros, né? Aqui na nossa igreja, quando a gente faz animais impuros, a gente não faz animais sujos. A gente faz animais proibidos. Por que a gente não faz sujos? Porque já aconteceu na nossa crença, tá, gente? Só para vocês entenderem porque a gente usa proibido. Na nossa crença, algumas pessoas falam assim: ah, mas tal animal é criado daquela forma. Ele é criado limpinho, né? A gente come ele porque ele é limpo, ele come ração, ele não fica em ambiente sujo, entendeu? Aí dá a impressão que por conta disso poderia comer. Então, na nossa crença, os animais que foram proibidos lá em Levítico, eles foram proibidos porque Deus separou eles para não serem comidos e porque eles têm outra serventia na terra. Então, por isso que não caberia a justificativa de comê-los se fossem limpos. Então,
Por isso a gente não vai usar nessa situação sujos, tá? Mas na sua crença, eu não sei se você tem esse argumento, ou acredita em Levítico, enfim. Então, o sinal de proibidos, proibido, ó, proibido. E sujo, ó, sujo girando, tá, gente? Em algumas regiões, esse sinal aqui é maio também. Maio, sujo, ó, sujo tem movimento, tá? Sujo, certo? Então, não podemos, ó, não podemos comer animais impuros. Então, como é que a gente pode fazer? A gente faz o sinal de animais, animais. Tem gente que usa cachorro e vários, né? Ou usa esse e vários, ó. Impuros ou proibidos, como eu falei, né? Proibidos, comer, ó, comer não pode. Então, nesse caso, eu coloquei o verbo no final, tá? Para ficar bem claro o que é que não pode, né? Então, eu fiz primeiro o quê? Os animais proibidos, impuros, comer não pode, tá? Você poderia botar não pode no começo também, Thaís? Pode, contanto que ele volte para o final também. Então, ó, não pode, ó, comer o quê? Animais proibidos. Não pode, viu? Eu usei ele no início, mas voltei para o final, para ficar bem claro o que é que não pode, tá? Não quero perder a salvação. Então, ó, salvação, salvação, perder ou abandonar, porque às vezes não é nem questão de perder, é questão de você rejeitar, né? Não quero, não quero. Não esquece, gente, do marcador, tá? Da expressão não manual, ó. Eu fazendo não quero sem expressão. Agora, tá? Não quero, não quero. Mesmo que tenha um sinal negativo, o verbo negativo, mas você ainda continua usando a expressão não manual, ó. Não, tá? Sozinho não consigo abandonar os meus pecados. Alguém quer fazer esse? Alguém? Não? Se alguém quiser fazer, pode levantar aí e eu abrir a câmera, tá, gente? Até porque você pode ter uma outra forma de fazer e não está errado, tá? Não é porque a sua forma foi diferente da minha que ela deve necessariamente estar errada. Não, pode ser uma outra versão, tá? Lembra que tradutor, né, o intérprete, cada um traz sua própria cultura, sua própria impressão. Não estou falando de fazer errado. Não estou falando porque você pode fazer errado, né, gramaticalmente. Estou falando de fazer escolhas gramaticais corretas, porém diferentes da minha, tá? Então, muita gente deixa de fazer algumas coisas porque pensa assim, ah, aquele intérprete fez assim, então o meu tá errado. Não, né? A gente chama de escolhas tradutórias diferentes. O que não tem nada a ver com você errar a frase em Libras, tá? Tem gente que faz errado mesmo do ponto de vista gramatical. Mas, se do ponto de vista gramatical você estiver correto, mas ainda assim você tem possibilidades variadas de fazer tradução, tá? Quer fazer? Quer ler esse? Quer tentar? Aí você abriu a câmera, eu fiquei feliz. Então vamos lá, ó. Sozinho eu não consigo abandonar meus pecados. Então, ó, a gente pode fazer dessa forma também. Então, eu sozinho ou meus pecados abandonar. Sozinho, ó, sozinho, pecados abandonar. Eu sozinho não consigo, certo? Sozinho, ó, eu sozinho. Não tenho prata nem ouro, somente o meu coração. Tem até uma frase na Bíblia, né? Eu falei por alto aqui, sem pesquisar, e tem até a música. Não tenho nada a te oferecer, né? Somente um coração puro, não, mas vem
vem de um texto bíblico. Então, vocês conhecem o sinal de prata? Pode ser que tenha alguma variação. Letra P, prata. E ouro tem, você tem a aracnologia ritmada, né? E tem esse aqui também, né? Isso, ouro, ouro. Então, não tenho prata nem ouro, só meu coração. Então, primeiro a gente apresenta os objetos, o que é que você não tem, né? Ó, prata, ouro, não tenho. Só o meu coração, ó. Você entrega seu coração, né? Somente o meu coração, ó. Aí eu faria ainda assim, simples, ó. Não tem muita coisa, só o meu coração, ok? Então, ó, não tenho, ó. Prata, ouro. Quem anda com surdo percebe muito isso, né? Os surdos, geralmente, nas frases negativas, o que é que ele faz? Ele faz ela afirmativamente e no final ele nega. Por isso que é muito importante, quando você vai fazer voz, que é a tradução direta, você nunca começar a fazer a voz acompanhando o surdo. Então, por exemplo, ele começou o sinal, você vai fazendo. Não. Espera ele terminar a primeira frase e começa a tradução. Porque isso acontece muito, dele começar, né, afirmando, então, ó, prata, ouro, se a gente fosse fazer, a gente ia fazer, ah, eu tenho prata, tenho ouro, ele, não tenho, ele vai negar lá no final. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque geralmente em frases negativas, o surdo faz todo afirmando e vai negar lá no final. Então, muito cuidado. Então, esse ficou claro, né? Não tenho, não tenho. Afastem-se de mim, não vos conheço. Quem é que vai falar essa frase, mas não vai ser para a gente, vai ser para outra turma. Glória a Deus, né? Não vai ser para a gente essa frase, com fé em Deus. Verdade. Mas Amém. Oi, Sol. Amém. Tô falando Amém. amém. Amém, amém, amém. Então, a Bíblia fala, né, que quem não andar no caminho do Senhor, não for amigo dele, né, e não tiver intimidade com ele, né, quando ele voltar, ele vai dizer, afaste de mim que eu não conheço vocês. E também está citado lá na parábola das 10 virgens, né? Aparece lá quando o rei chega, né, 5 virgens insensatas, né, voltam na madrugada, no escuro, sem as lamparinas, e ele fala, né, afaste-se daqui que eu não vos conheço. Então, como que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui, né? Deus aqui, ó. Afastem-se, ó. Afastem-se. Você sabe que quando a gente faz pessoas, a gente usa as mãos para cima, né? Então, no classificador para pessoa, a gente pode fazer pessoa em G, pessoa em D, né? Então, eu posso fazer uma pessoa, 2 pessoas, 3, eu posso incorporar até 4 pessoas. Passou de 4, já é multidão. Então, é por isso que a gente tem o sinal de fila, né? Muita gente chegando, né? Muita gente chegando, muita gente andando, né? Dessa forma. Então, a gente pode usar aqui, ó, as pessoas aqui, tá? Então, ó, afastem-se de mim. Vocês não conheço, ó. Não vos conheço. Aponto para vocês e, ó, não conheço. Não esquece de negar. Não sei o dia nem a hora que Jesus voltará. Então, ó, o dia, ou dependendo de onde você esteja, você vai fazer o dia, né? Que dia? Esse dia chama de sinal soletrado, ou ritmado. Que dia? Então, no Rio, em São Paulo, usa muito, muito dia. Aqui a gente usa mais para quando a gente quer saber uma data mesmo. Uma data, e não o dia da semana. Por exemplo, que dia é a aula? Domingo. Que dia são suas férias? Ah, em dezembro, dia 15. Então, que dia? Só que em algumas regiões, como eu falei, São Paulo e Rio, eles usam muito da astrologia ritmada, muito. Eles fazem mãe, fazem bem, enfim, faz muito, muito. Faz pai, faz rio, né? Que é o Rio de Janeiro mesmo. Muita gente faz rio assim, ou faz rio, né? O ouro também, que eu falei ouro, enfim, usa muito, tá? Então, dia e a hora, ó. O dia e a hora, não sei.
Ou eu posso fazer tudo depois de negar no final, ó. Jesus, ó, voltará o dia e a hora? Não sei. Então, ó, Jesus, que dia, que hora? Não sei. Muito bem. E essa última. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Tem até a música, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Então, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. No caso, a gente que aí eu não preciso, né? Esse reconhecimento aí no mundo de hoje é o quê? São as pessoas te olhando, né? Te admirando, te venerando. Então, quando a gente quer a atenção das pessoas, ó, a gente usa esse sinal, né? Não sei quem é professor ou intérprete educacional, eu usava muito isso em sala de aula, quando o professor falava assim, preste atenção, olhem para cá, né? Então, eu fazia, ó, para que os olhos se voltem para mim, né? Então, quando ele fala, não preciso ser reconhecido por ninguém, como eu faria, né? Ó, as pessoas me olhando, ó, me venerando, não preciso. Não preciso. Então, ó, não preciso. Ó, dessa forma aqui, os quatro dedos são as pessoas olhando, tá? Ó. Isso. Abaixando, ó. Agora, eu vou deixar esses 6 minutinhos que faltam. Eu queria que, pelo menos, uma frase de cada pessoa, pelo menos uma frase que você escrevesse em português primeiro, né? Uma frase curtinha, dependendo da sua maturidade em Libras. Pode ser uma frase bem curtinha ou uma frase maior, não tem problema. Que você utilize algum desses conhecimentos que vocês tiveram hoje, ou usando o verbo negativo, ou usando uma frase que tem ali como diferencial o verbo e o substantivo, enfim. Uma desses conhecimentos em uma pequena frase e não se preocupem em errar, tá? Porque aqui é a hora que você tem que errar. Agora é a hora de errar. E a gente vai corrigindo, se precisar, se não precisar, né? E aí abre a câmera quem for participar. Eu vou dar, acho que 5 minutinhos, tá bom? Ou menos. Uma frase só. Se quiser perguntar algum sinal que ainda não conhece, pode perguntar, tá? Mas o importante é só para vocês praticarem um pouquinho, para eu ver como é que vocês estão fazendo aí os verbos negativos. Valendo, hein? Quem perguntou de milagre, ó? Oi, professora. Sim, Eu gostaria de fazer assim, ó. Não sei se vocês vão. Peraí, só um momentinho. fica um pouquinho longe Assim, da ó, câmera que a gente consegue. nesse, Sim, nesse caso, assim, ó, vocês estão me vendo, né? sim, Meu coração te dou, a minha sim, vida e tudo que sou, está certo? sim. Aí, ó, no final você completa, ó, é seu. Ó, Ah, seu. o seu assim? Depois que você fizer tudo, né?
Ah, ó, tudo é seu. Ah, tá, eu esqueci, né? Um P aqui, ó, e você joga em direção a Deus, né? Ah, entendi. Muito Obrigada, bom. doutora. Faltou só o verbo o negativo, que eu não vi. Mas a frase está correta e está ótima. É, também tem esperar e esperança. Isso, Kelly, olha, eu vejo que algumas pessoas não diferenciam, porém tem diferença. Tem sinais diferentes para esses, ó. Esperar, tem até um sinal, ó. Esperar. Eu tô aqui parado, ó, esperando. Esperança é esse aqui. Eu tenho esperança, eu estou na torcida, eu tenho fé. Também é usado para tomara. Ai, tomara Deus, né? Que a gente fala tomara Deus, você pode usar. Só que quando você fala de esperança e esperar em Deus pela volta, aí sim pode ter uma pequena confusão. Porque tanto você está esperando quanto esperançoso, não é isso? Aí, nesse sentido, nesse limiar aí, nesse contexto cristão, sim, tem. Aí é isso, né? Você tem que fazer a sua escolha, né? Se você está falando assim, ah, eu estou esperando por Deus. Ah, eu estou esperando, ó. E aí você pode completar, ó, estou esperançoso, entendeu? Ou só fazer eu, ó, estou esperando em Deus, estou confiando em Deus, esperando em Deus, esperançoso. Torcer também isso aqui, ai, ó, tô torcendo por você, você fazer uma boa prova, ó. Tomara, tenho fé. Então tem essa diferença. Esperar, esperar, o verbo esperar, esperança, tá? Aí, quando for um contexto cristão, de esperar em Deus, esperar por Deus, aí você pode completar, pode usar os dois. Estou esperando, ó. Você pode usar os dois, tá bom? Professora, Boa deixa eu te fazer outra pergunta. pergunta. Sim, Quando fala assim, a minha esperança está no Senhor. A isso. minha, como você falou, esperança. Aí faz assim, está no Senhor? Ah, tá. Não, porque Ah, ó, aqui é ah, estar, é o verbo estar, permanecer, ah, tá. ficar em um local. Eu lembro que quando eu tinha essa dúvida no comecinho lá, que eu estava aprendendo Libras, aí quando eu falava assim, não, aí eu trazia os sinônimos. Esperar, permanecer em um lugar. Ah, Então, entendi. na Libras, alguns verbos não precisam ser sinalizados. Por exemplo, é, eu vou comer agora, né? Eu vou comer agora. A gente tem sempre de falar assim, né? Ah, eu vou comer agora eu vou comer. Só que na Libra seria agora vou comer. Não é verdade? Então, tem alguns verbos que na frase, na língua, seria redundância, não precisa. Esse estar seria um desses, entendeu? Estou esperando em Deus, como você falou, né? Então, eu faço sinal de Deus primeiro e falo que eu estou, ó, a minha esperança está nele, ó. Ou eu posso fazer também esperança primeiro e fazer, ó. Então, esse está é de ficar, tipo assim, eu estou aqui te esperando. Ó, é, hoje de manhã eu não fui para a igreja, ó. Fiquei aqui em casa. Eu estou em casa, Ah, entendi, entendeu? Você entendi. permaneceu aí, ó, ficou aí. Boa pergunta também, viu? Eu vejo muito isso, eu fico querendo me rasgar por dentro. Mas é isso, é porque às vezes a gente quer, né? É uma mania que a gente tem. A gente quer ver aquela palavra na Libras, né? E a gente fica com raiva da pessoa, né? Ele não fez esse sinal, esse sinal não apareceu nessa frase. E em música acontece muito isso, né? De não aparecer e a pessoa ficar esperando, esperando, e falar, ai, eu não gostei da sinalização dele, né? Ele omitiu muita coisa, mas não, é porque nem tudo precisa ser feito. E você aprende muito isso quando você conversa com o surdo. Quando você conversa com os surdos, você percebe quanta coisa não aparece, mas que está ali,
implícito e até explícito mesmo, ali, bem claro o que ele quis dizer, e ele nem precisou sinalizar, não é? Mas está ali, está no contexto, está no corpo, está na expressão, está no movimento. Ele fez tudo isso usando dois sinais. Professora, É, como que a gente faz para falar assim, Jesus é um bom pastor? então, a gente tem dois pastores, né? A gente tem o pastor da igreja, que a gente usa esse aqui, pastor, e a gente tem o pastor, que é o pastor de ovelhas. Então, eu digo a você que depende do contexto, depende no o que você está falando. Então, se eu Tipo assim, estou, por pô, exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. sim, ó, você pode usar os dois. Porque, por exemplo, para o surdo, para nós cristãos, né? O pastor é o líder, que ele é o quê? A representação de Cristo, né? Pelo menos a gente aprende assim. A gente obedece ao pastor na igreja, né? Tem respeito por ele, porque ele foi ordenado por Deus. Tem o mesmo respeito. Então, você pode trazer porque isso é a semelhança, né? O pastor. Mas, por exemplo, se eu estou falando que Jesus é meu guia, que ele é o cordeiro que foi sacrificado, que ele é o meu pastor, aí eu já usaria esse pastor, porque eu estou comparando ele, né, com aquele que cuida das ovelhas, que somos nós. Então, percebe como eu mudei o contexto? Então, vai Ovelhas. depender. Não está errado fazer nem esse pastor e nem o pastor de ovelhas. Você vai escolher dependendo do contexto que está sendo apresentado para você. E sempre assim, você precisa sempre não é treinar o surdo, mas assim, discipular o surdo para que ele compreenda, quer passar? Para que ele compreenda tudo que a Bíblia fala sobre Jesus, que ele é a pedra angular, que ele é o cordeiro, que ele é o leão, né? Porque o surdo não pode ficar surpreso. Jesus é um leão, você precisa explicar para ele o motivo, né? Então, quando você está estudando com o surdo, você precisa trazer literalmente como a Bíblia traz e depois explicar a comparação, o motivo, que a Bíblia tem muita metáfora, né? Então, nós que somos ouvintes, a gente já não reconhece Jesus com essas características, né? Então, o surdo também precisa aprender Jesus através dessas características que a Bíblia traz sobre ele. E aí, quando você for usar lá na pregação, né? Jesus é a pedra angular, o surdo não vai ficar surpreso. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim que se a gente falasse que Jesus é a pedra, que o surdo ia imaginar uma pedra com a carinha de Jesus. Eu nunca tinha isso na minha cabeça. Eu falei, bicho, meu Deus, é mesmo. Eu não posso fazer que Jesus é a pedra. Mas Sueli Ramalho, não sei se vocês conhecem Sueli Ramalho, é uma surda muito influente na comunidade surda, né? E uma vez ela gravou um vídeo falando que nós, intérpretes, temos a mania de querer interpretar e trazer as metáforas prontas para o surdo, não dá a opção dele refletir, dele ficar confuso, dele querer pesquisar, né? A gente dá tudo na mão, a gente faz as interpretações omitindo as metáforas. Aí eu comecei a refletir. E na igreja, principalmente, a gente precisa trazer da forma que a Bíblia traz. Principalmente se você tiver surdos que leem Bíblia, entende português, sabe? Lê e entende. Então você precisa trazer, ó. Jesus é a pedra. Por que ele é a pedra? Aí você vai trazer a história, explicar por que que ele é a pedra principal, a pedra que faltava na construção da igreja, a igreja somos nós, enfim. Você precisa trazer essas informações, né? Agora, é claro, o surdo, você está no culto e você recebe um surdo visitante, né? Que você sabe que foi a primeira vez que ele foi para a igreja, ele não está num contexto. Então, aí você já vai fazer uma outra escolha, né? Para que ele não fique confuso. Então, tudo isso a gente tem que ter atenção na hora da tradução. Professora, eu vou aproveitar hoje a aula porque eu vou tirar todas as minhas dúvidas. Tá. Deixa eu te Como perguntar. é Drica, né? Ô, Drica, só um E, minutinho. Eu tô amando suas perguntas, mas eu só quero saber, antes de você continuar, tirando dúvidas, se mais alguém preparou frase, que aí a pessoa apresenta logo, né? E aí depois a gente volta com as dúvidas, tá bom? tá bom. Ali tá com o nome de Simone, mas é um homem. Ah, você vai fazer. Calma aí, que eu abaixei a mão, mas era o quê? Kleber? Ah, pronto, peguei no ar, tá vendo? Ele tá falando que prazer em conhecer você. Tá.
Peraí, ô Kleber, fica um pouquinho mais distante da câmera que tá cortando para mim seus sinais. Fica mais longe para a gente ver melhor. Isso, agora tá perfeito. Uhum, a tua frase. Ah, eu entendi. Eu só eu vou fazer a frase em português. Eu só não entendi o que você quis dizer com. Ei, você quis dizer teu? E ficou parecendo que você queria falar teu, né? Ah, tá. Isso. Então, ó, teu, seu. É, aqui ficou outro. Eu falei, outro? Não. Jesus não precisa do seu dinheiro, mas do seu. Você fez amor, mas seria coração, você está falando? Do seu amor. Isso, muito bom. Muito. Mas ficou bom, ficou claro. Agora, só esse que eu tinha ficado confusa, mas isso. Aham, sim. E também você pode fazer, Kleber, fazendo pergunta para o surdo, né? Por exemplo, Jesus precisa do seu dinheiro, né? Da sua riqueza? Não precisa, viu? Quando você faz a pergunta, aí o surdo faz aquela reflexão, aí você traz a resposta que você entendeu que você está ali afirmando, não precisa. Isso, mas ficou muito bom, ficou claro. O importante é que a informação fique clara. Depois a gente vai corrigindo, né, as formas gramaticais. Mais alguém? Solange, que está com a acompanhante aí. Alguém mais quer fazer a, a frase? Não? Deixa eu tirar aqui. Eu vou interromper aqui o slide. Nielma ligou a câmera, então Nielma vai fazer. A desbravadora. Oi, tudo bom, Nielma? Espera aí, só um minuto. Deixa eu só colocar aqui, porque como eu estou gravando aqui, eu quero que vocês apareçam. Só um minutinho. Vá, Nilma. Boa tarde. Já é boa tarde? Tá cedo ainda. Sim, eu moro no Espírito Santo? Não, Espírito. Qual? Eu não conheço. Ó, não conheço. Qual é o Eu nome? moro em Santo Antônio. Ah, Santo Antônio. Mas é na Bahia? Não, Não, né? Goiás. Ah, tá. Que eu ia falar Santo Antônio aqui na Bahia, se eu não me engano, é assim, se eu não me engano, Goiás, Goiás, legal. Tá, faz pra gente a frase. Ah, é só essa. Mas eu já gostei, ó. Foi bom conhecer você. Você tá, ó, longe. Aí eu conheço a minha amiga Karine. Eu não sei se é Goiás, Goiânia. Goiás é o estado, né? Ah, então, é Goiânia. Ela é de Goiânia, Karine. Você conhece? Ela é intérprete. Não, né? Muita gente, muito, muito grande. Mais alguém quer fazer a frase? Ninguém mais. Então a gente vai fazer assim agora. Como já são 10 e 12, eu vou parar a gravação e quem quiser já tirar as dúvidas, a gente tira as dúvidas, tá?